Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre os acidentes com serpentes. Essa aula, ela tem várias fotos de serpentes. Então, caso alguém tenha medo, então assista com cuidado. Afinal, é um tema bastante importante. Para ilustrar essa aula, eu trago aqui para vocês um belíssimo exemplar de uma Naja cuspideira, que não é uma serpente nativa do nosso país. Na verdade, ela não é encontrada aqui. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre as serpentes encontradas no nosso país. As principais serpentes de interesse médico pertencem a duas famílias principalmente, que são a família Viperidae, que tem como representantes o gênero Brotrópico, cuja principal espécie é a jararaca, o gênero Crotálico, cuja principal espécie é a cascavel, e o gênero Lachesis, cujo principal exemplo é a surucucu. Outra família importante é a Lapide, por isso chama acidentes lapídicos, cujo principal gênero é o Micrurus, por isso que o soro é antimicrurus. E seu principal representante é a cobra coral, a belíssima cobra coral. E esses quatro gêneros que eu citei aqui, eles são as serpentes peçonhentas. Existe ainda uma família de serpentes que são muito relatadas em acidentes com humanos, apesar de não serem peçonhentas. São dois gêneros pertencentes à família Colubrídea, que são as filódrias e as clélias, que a gente vai ver um pouquinho no final da aula. A grande parte dos acidentes com serpentes no Brasil são causados pelas jararacas, pertencentes ao gênero Botrópico, mas 90% dos acidentes são causados por elas. Em segundo lugar, a gente vai encontrar os acidentes por crotálicos, que são as cascavéis, representando 7,7%. Em terceiro lugar, os acidentes laquéticos, com as surucucus, principalmente na região norte. E os mais raros são acidentes com a micrurus, com a coral, representando apenas 0,4%. É importante observar que a letalidade geral dos acidentes zoofídicos fica em torno de 0,4% a 35% e vão ocorrer geralmente da demora do tempo do momento do acidente até o indivíduo encontrar um local em que ele receba atendimento e soroterapia adequada. E quando a gente observa a letalidade por gêneros, a gente vai encontrar que a maior letalidade está com as cascavéis, chegando a 1,87%. Vamos começar então a falar um pouco sobre o gênero Botrópico, que é representado pela jararaca, que recebe vários nomes, como Ouricana, jararacuçu, caiçara, a depender da região onde você está, onde ela é encontrada. As jararacas, elas são serpentes bastante agressivas. Elas vivem em regiões de florestas, em regiões úmidas. E os principais acidentes acontecem, como quase todas as serpentes, no campo. Ou em zona de mata, porque as pessoas invadiram seu habitat, ou mesmo em área de agricultura, no campo, onde os indivíduos, os trabalhadores, vão fazer a lida na plantação sem material de proteção adequado, né? Sem botas adequadas, sem luvas, tanto que a maioria dos acidentes vai ocorrer justamente nas pernas e nas mãos, né? Tanto pessoas que pisam no ninho da cobra, né? Ou que tentam capturar a cobra com as mãos. A principal ação do veneno, a jararaca tem três ações principais do veneno: a ação proteolítica, a ação coagulante e a ação hemorrágica. Esses venenos, eles têm como objetivo iniciar o processo de digestão da presa. Então, a destruição tecidual que eles causam é bastante importante. E essa destruição tecidual que ele vai levar a grande maioria dos sintomas que o indivíduo apresenta após ser atingido por uma cobra dessas. Então, o primeiro aspecto que a gente vai observar do veneno é o proteolítico. É composto por enzimas, por várias proteases, hialuronidases, fosfolipases, que vão levar à grande destruição tecidual. Essas enzimas são responsáveis pela grande sintomatologia no local da mordida. Então, você vai levar a grande destruição com
obstrução dos vasos sanguíneos, então vai levar à necrose se não for tratada a tempo. Então você vai ter muito edema e muita dor no local com equimoses. Outro efeito do veneno é o efeito coagulante. Ele vai ativar o fator 10 e a protrombina, que vai levar à conversão de fibrinogênio em fibrina. E isso vai levar ao consumo dos fatores de coagulação de forma muito rápida. Então não há tempo para que esses fatores de coagulação sejam repostos. Então, isso vai levar a uma incoagulabilidade sanguínea. Inclusive, é um dos fatores de gravidade do acidente por Botropes. E isso é bem importante porque indivíduos que foram vítimas de acidentes por jararaca, eles não podem receber nenhuma medicação intramuscular, porque todos eles vão ter alteração de coagulabilidade. Então, se você faz de forma inadvertida uma injeção intramuscular no paciente desses, ele vai evoluir com hematoma intramuscular. Então, nenhuma medicação intramuscular deve ser feita até que esses fatores da coagulação sejam corrigidos. O outro componente do veneno da jararaca é o componente hemorrágico, composto principalmente por hemorraginas. Esses componentes vão levar à plaquetopenia e contribuir ainda mais para alterações da coagulação. Então, percebe-se que um dos principais exames para a gente solicitar para um paciente que foi vítima de uma mordida de jararaca é o coagulograma, não é mesmo? Um detalhe muito importante é que os filhotes de jararaca, eles têm a produção do veneno, ainda tem imaturidade na produção do veneno. Então, o veneno desses filhotes ainda não é composto por esses 3 componentes. O que predomina no veneno dos filhotes é o componente hemorrágico. Então, muitas vezes, o indivíduo não tem tanta alteração local, que gera até dúvida em relação à espécie, mas ele vai ter alterações hemorrágicas importantes. Mesmo que não apresente hemorragia, mas se for realizado o coagulograma, o sangue possivelmente vai estar incoagulável, e também o que é um critério de gravidade. Por si só, incoagulabilidade sanguínea caracteriza um acidente grave, independente de qualquer coisa. Aqui a gente vai perceber a maioria dos acidentes é nos pés, de pessoas que estão com calçado inadequado, andando no meio da roça, no meio da mata. A gente percebe a equimose, aqui a gente pode perceber o ponto de inoculação das presas, né? E aqui também edemas importantes com a equimose, que é a principal característica dessas serpentes. As manifestações locais vão ser dor, que é uma dor importante, com edema, com equimoses. Muitas vezes o local da picada ainda vai apresentar sinais de sangramento. As manifestações sistêmicas vão ser principalmente de hemorragias ou incoagulabilidade sanguínea. Não é uma serpente que tenha neurotoxinas. Então, o paciente ele vai chegar consciente, orientado. A queixa principalmente vai ser dor local, né? Dentre as complicações, as principais complicações locais vão ser a síndrome compartimental, causada pelo edema importante que esse acidente leva, com necessidade, inclusive, de fazer procedimento cirúrgico para fazer a liberação das fáscias. Formação de abscessos, que é composto principalmente pela mesma flora da boca da cobra. São bacilos gram-negativos, anaeróbios, cocos gram-positivos, e a partir disso a gente vai guiar a nossa antibiótico terapia. E necrose da extremidade que foi atingida. As principais complicações sistêmicas são choque e insuficiência renal aguda, consequência à destruição tecidual, né? Lembrando que é muito importante a gente sempre ressaltar que essas complicações sistêmicas, elas vão ocorrer naqueles pacientes que demoram muito para chegar ao atendimento médico. Ou seja, paciente vítima de acidente ofídico, ele precisa se dirigir imediatamente para um serviço que disponha do soro antiveneno. E é uma urgência. Ele precisa ser transferido o mais rápido possível, porque ele está sob a ação do veneno. Então, ele vai, mesmo que no momento que ele chegue à unidade de saúde, ele aparente estar bem, e possivelmente, se fizer pouco tempo do acidente, ele vai estar bem,
ele vai evoluir com gravidade, porque o veneno continua fazendo seu efeito. Então, é uma urgência médica. Quanto aos exames complementares, os principais a serem solicitados são o hemograma, o coagulograma, a função renal, ureia e creatinina, íons, sódio, potássio, cálcio, PCR, proteína C reativa e transaminases, TGO, TGP. Esses são os principais, certo? A gente espera encontrar leucocitose por conta da própria ação do veneno. E o fato de você ter leucocitose, ele não indica que há infecção no local. Não é necessário iniciar antibiótico para todos os acidentes zoofídicos, principalmente naqueles que ocorreram há pouco tempo. Então, pacientes que conseguem se dirigir rapidamente ao serviço de saúde e você já faz o antídoto, então a destruição tecidual não vai ser tão importante, então a possibilidade de se estabelecer um processo infeccioso naquele local é menor. Obviamente, se fizer muito tempo do acidente, já houver a instalação de um processo de necrose, é mais provável que complique com infecção. Então, a leucocitose por si só não indica antibiótico. A gente precisa avaliar o local da lesão. Em relação à função renal, a gente espera, nas primeiras horas, que esteja normal, né? Alterações renais agudas no paciente 20 mil acidentes por jararaca indicam a demora importante no atendimento, até mesmo pela distância do local, porque às vezes o acidente ocorre em áreas difíceis, de difícil acesso e não tem transporte eficiente para trazer o paciente, né? Então, de toda forma, a demora complica, independente do motivo da demora, né? Então, mas o esperado é que essa função renal esteja preservada, né? Outro fato importante, quando a gente vai transferir um paciente vítima de acidente zoofídico para um centro de referência, é que esse paciente precisa ir em hidratação. Ele precisa ser bem hidratado para garantir a circulação adequada e proteger de outras possíveis complicações sistêmicas. E qual é o tratamento para acidentes zoofídicos, para envenenamento por gênero biotrópico, com seu principal exemplar, a jararaca? Vai ser o soro antibotrópico. Esse é o nome do soro, o antibotrópico. E a gente vai fazer a medicação de acordo com a gravidade do acidente. Lembrando, a dose do soro, ela não depende do peso do paciente, e sim do efeito que o veneno teve sobre o organismo. Semelhante aos acidentes escorpiônicos, a gente não calcula pelo peso, e sim pela gravidade. Então, a gente vai classificar os acidentes por jararaca em 3 categorias. 3. O leve, moderado e o grave, a depender das manifestações. Quanto às manifestações locais, que são aquelas de dor, edema e equimoses, naqueles pacientes que têm alterações leves, discretas, pouco edema, pouca dor, vai classificar como leve. Se for evidente, a dor, o edema e equimose já classifica como moderado. E, basicamente, o que seria um edema evidente? É aquele que está não apenas no local onde houve a mordida, mas ele se estende até o próximo segmento. Por exemplo, uma mordida que foi na mão e o edema segue até o antebraço. Naqueles casos graves, então o edema ele pega mais que 2 segmentos do membro atingido, então mão, antebraço e braço. Dor importante, cheio de equimoses, então a gente vai classificar como grave. Em relação aos sistêmicos, a gente vai avaliar a hemorragias, choque e anúria. Então, se não houver nenhum desses, se houver só manifestações locais, a gente vai classificar como leve, se as manifestações locais forem leves, ou como moderadas, se as manifestações locais forem moderadas. Ou seja, a presença de qualquer manifestação sistêmica automaticamente a classifica como grave. Detalhe importante, não necessariamente você precisa ter manifestação hemorrágica. Se você apresentar incoagulabilidade sanguínea, mesmo que não haja nenhuma evidência de sangramento ativo,
a gente já classifica como grave, baseado apenas no coagulograma. O tempo de coagulação, independente da gravidade do acidente, ele pode estar normal ou alterado. Lembrando que, na maioria das vezes, ele vai ter alteração, certo? Então, lembrando, se estiver incoagulável, já classifica como grave. Se tiver apenas aumentado, a gente vai classificar como moderado. E pode estar normal também. E a partir disso, a gente vai definir o número de ampolas utilizadas no tratamento. A gente dispõe de basicamente 3 composições de soro, que é o soro antibotrópico, que é esse SAB, soro antibotrópico. A gente também tem a composição soro antibotrópico crotálico, principalmente para aqueles indivíduos que não conseguem identificar a serpente que o mordeu, né? Então a gente pode fazer na nossa região, que a grande maioria são jararacas e cascavéis, a gente pode fazer esse, se não for possível identificar através dos sintomas iniciais. E a gente ainda dispõe do soro antibotrópico laquético, que também, quando a gente não consegue diferenciar entre as serpentes. Então, para aqueles casos leves, a gente vai fazer 4 ampolas. Para os casos moderados, a gente vai fazer 8 ampolas. E para os casos graves, 12 ampolas. É muito importante lembrar que os soros antiofídicos, eles são todos soros heterólogos. Então, esses pacientes, eles precisam realizar um preparo antes de ser iniciada a administração do soro antiveneno, antibotrópico. O preparo é o mesmo preparo para todos os soros heterólogos. O paciente precisa fazer uma vasodidratação, precisa fazer um corticoide, que a gente vai escolher a hidrocortisona, 5 mg por quilo. Para pacientes com mais de 60 quilos, a gente vai fazer 300 mg. E um antihistamínico. Lembrando, esses pacientes não podem fazer Venergan intramuscular. Eles são incoaguláveis, são com alteração de coagulação. Então, se você fizer uma medicação intramuscular, vai fazer um edema, vai fazer uma equimose. É importante. Então, tem que ser ou EV, que a gente não dispõe. Então, a gente vai fazer, na maioria dos casos, vai fazer um antihistamínico por via oral. Pode ser absolutamente qualquer antihistamínico. Pode ser polaramine, pode ser Fenergan, pode ser qualquer um que você disponha. E essas ampolas de soro, elas vão ser diluídas em soroglicosados. Inicia com velocidade mais lenta, deve correr em 1 hora. Depois de meia hora, se o paciente não tiver reação ao soro, a gente pode aumentar um pouco mais a velocidade. Mas sempre esse paciente tem que ficar sob vigilância, porque há risco de anafilaxia. Então, é bem importante você ter o carrinho de parada a postos. Não é comum, quando é feito preparo adequado, que haja anafilaxia, mas é importante lembrar que ele pode ocorrer. Vamos agora para as cascavéis, com seus chocalhos bonitos, né? Que o chocalho dela, que ela avisa, né? Ela avisa que está no lugar para você se afastar. Então, ela não vai atrás da vítima. Inclusive, ela avisa que está ali para você justamente se afastar. Então, no gênero crotrálico, a principal representante é a cascavel. Tem vários nomes. Cascavel quatro ventas, que se refere à anatomia da cobra, né? Boicininga é outro nome, maracá, maracamboia. São todos nomes pelos quais a cascavel também é conhecida. O veneno da cascavel é um pouco diferente da jararaca. Vai predominar as atividades neurotóxicas, que é a crototoxina, o miotóxico e o coagulante. Então, em relação ao efeito neurotóxico, ele vai vai ter uma ação pré-sináptica que atua nas terminações nervosas, inibindo a liberação da acetilcolina.
Isso vai levar a alguns efeitos no indivíduo. O que mais chama a atenção é a perda do tônus da musculatura facial. Então, o indivíduo ele vai apresentar fala arrastada e aí vai apresentar uma face tipo ébria, dando o aspecto de embriagado, né? Então, se o paciente chegar na urgência com cara de quem está embriagado e disser que não bebeu, você pode confiar nele, né? Porque esse é o efeito do veneno. Então, a gente espera. Outra complicação é diplopia, também é bastante comum nesses pacientes. O componente miotóxico vai levar à rabdomiólise. Então, esses pacientes, eles vão ter dor no corpo inteiro. Então, eles vão ter mialgia importante. E a principal consequência da rabdomiólise é a mioglobinúria com insuficiência renal aguda. Então, a lesão renal na cascavel é um evento mais comum e bastante importante, inclusive que leva à mortalidade, esse componente da lesão renal. E também vai ter um componente coagulante de menor intensidade, que é a jararaca, que vai ativar a trombina. Então, o que é mais marcante nos acidentes com cascavel? São as alterações neurotóxicas, que vai levar à face ébria, e o efeito miotóxico, com a lesão muscular, que vai, por consequência, levar à insuficiência renal. Aqui, a cascavel bonitinha, com suas foficetas loreais, dando aspecto de 4 ventas. Com seus desenhos simétricos, ela é muito bonita. Então, a gente pode observar aqui essa face neurotóxica de Rosenfeld. Então, você vê que o indivíduo perde o tônus, a musculatura facial, ele realmente fica com aspecto de embriagado. Então, você vai ter a ptose palpebral, com flacidez da musculatura da face, alteração do diâmetro pupilar, oftalmoplegia e visão turva. E também você vai ter diminuição de força global. Em relação aos efeitos locais do veneno, as alterações locais são pouco aparentes, você não tem muito edema no local da picada da cascavel. As complicações principalmente vão ser sistêmicas. Os principais exames que você vai pedir hemograma, como sempre, a gente vai encontrar um pouco de leucocitose, que é comum por conta do veneno. Função renal, que a gente precisa hidratar muito bem esse paciente, porque ele vai fazer disfunção renal se ele não for bem hidratado, por conta da bioglobina. Sumário de urina, né? Inclusive é interessante ser acompanhado a diurese desse paciente e precisa ser realmente medida e acompanhado o aspecto. Nos casos mais graves, a urina vai ter uma cor de Coca-Cola exatamente, vai estar preta, exatamente isso, né? Em relação às sistêmicas, são principalmente as alterações neurológicas. E o tratamento do paciente? Perceba que eu fiquei na frente do quadro. Tudo bem. Enfim, como é que a gente vai classificar o acidente por cascavel? Também pode ser classificado como leve, moderado ou grave, de acordo com as manifestações que o indivíduo apresenta. E a gente vai, de acordo com cada manifestação, a gente vai definir se é leve ou moderado ou grave, né? A face miastênica, a visão turva, se ela já for evidente no momento da chegada do paciente, a gente já considera como um acidente grave. Se for uma face miastênica discreta, como moderada, se for ausente, a gente vai classificar como leve. Nos acidentes leves, a mialgia vai ser discreta ou ausente, no moderado também, e vai ser intensa no acidente grave, demonstrando intensa rabdomiólise. A urina vermelha ou marrom já classifica o paciente como um acidente grave, né? Nos acidentes leves, a urina ainda vai ter sua coloração normal, no máximo vai estar concentrada. Pacientes em oligúria ou anúria, já vamos classificar como grave. Basicamente, para esse achado de oligúria e anúria, a gente vai perguntar quando foi a última diurese do paciente, né? Se é mais de 12 horas,
já sabe que é um acidente muito grave, porque faz mais de 12 horas que esse sofreu a picada, e cianúria, não é mesmo? O tempo de coagulação, ele não é interessante para classificar a gravidade. Ele pode estar normal ou alterado, independente da classificação. E o número de ampolas vai depender da classificação. Se for leve, a gente vai fazer 5 ampolas. Se for moderado, a gente vai fazer 10 ampolas. E se for grave, vai fazer 20 ampolas. A gente pode fazer tanto do soro anticrotálico quanto do soro antibotrópico crotálico. Lembrando, o número de ampolas é o mesmo. Isso vale para jararaca, que a gente podia fazer o soro antibotrópico, podia fazer o soro antibotrópico crotálico, podia fazer o soro antibotrópico laquético. Também vale para todos os outros gêneros. Pode fazer, se for soro anticrotálico ou soro antibotrópico crotálico. Ainda assim, são 5, 10 e 20. A via de administração é sempre intravenosa e precisa do mesmo preparo. Hidratação, corticoide, antihistamínico. Para ser feito o soro, que deve ser diluído em soro glicosado. Lembrando, novamente, é um soro heterólogo, tem risco de anafilaxia. Então, o paciente precisa ser vigiado durante a infusão. O próximo gênero é o gênero laquético, a surucucu, pico de jaca ou surucutinga. São serpentes muito, muito grandes e são bem encontradas na região norte, na região amazônica. E o veneno dela é um dos mais complexos, na verdade. Então, ele vai ter tanto ação proteolítica, quanto coagulante, quanto hemorrágica, como neurotóxica. É bem curioso porque ela é quase como se fosse a soma do veneno da cascavel com o veneno da jararaca. Então, você vai ter aquelas manifestações ricas e da mesma forma você vai ter as alterações, você vai ter as alterações locais, você vai ter as alterações hemorrágicas, você vai ter as alterações neurotóxicas. O acidente com a surucucu, ele é sempre considerado grave, não é? Por ser uma cobra que é muito encontrada apenas em matas fechadas, então não é comum a gente ver esses acidentes com elas, até porque elas estão desaparecendo por conta do desmatamento, por conta das queimadas, então muitas delas morrem. E realmente a população está desaparecendo. E os principais sintomas da acidente com a surucucu decorrem de manifestações vagais. Então, o paciente pode ter bradicardia, hipotensão, a diarreia e vai morrer pelo choque ou pelo sangramento, basicamente. E, por ser sempre grave, a gente vai fazer 10 ampolas de soro, ou soro antilaquético, ou soro antibotrópico laquético. A gente sempre vai preferir o componente isolado, no caso, o soro antilaquético. Eventualmente, a gente não consegue diferenciar, pela característica da lesão, qual foi a serpente. Então, a gente vai usar a combinação. Desculpem. Lembrando, também é um soro heterólogo, precisa do preparo. Você tem aqui, com essa serpente, você tem efeitos hemorrágicos. Então, o paciente vai ter alteração de coagulação da mesma forma que tinha no acidente por jararaca. Então, não pode ser feita medicação intramuscular. Então, vai ser feito hidratação vigorosa, o corticoide e o antihistamínico. ver se for possível, se não, via oral. E entre as peçonhentas, a última é a coral. Veja como ela é bonita, né? Ela geralmente é uma cobra que não é agressiva. Os principais acidentes ocorrem porque os indivíduos vão lá mexer nela, geralmente atraídos pela beleza, né? E uma das principais dificuldades com os acidentes com cobra coral é diferenciar as cobras corais verdadeiras das cobras corais falsas, né? Existem várias técnicas para identificar o que é uma preta, o que é uma coral verdadeira e o que é uma falsa. A história de que os anéis pretos não tocam no anel vermelho é falha, como vocês podem ver por este belíssimo exemplar,
que temos aqui, que ele só tem anéis pretos e vermelhos, né? Nessa espécie aqui, você já pode perceber que realmente o anel preto não toca na cor vermelha, mas isso não é válido para todas as espécies. Um detalhe importante que vai diferenciar realmente é o ventre da cobra, né? Nas corais verdadeiras, os anéis são completos, eles circulam o corpo todo e o ventre da cobra também é colorido. Nas corais falsas, elas não conseguem mimetizar o ventre, então o ventre é branquinho, os anéis são incompletos. Que essa vai ser realmente uma das principais características que vai ajudar a diferenciar. Na dúvida, você só deixa a cobra quieta e não mexe nela, né? A menos que ela entre na sua casa. Aí você liga para a Polícia Ambiental, 190, e eles vão lá resgatar a cobra de vocês, para vocês não matarem a coitada. E para devolver ao meio ambiente. E provavelmente, se você encontrou uma serpente dentro da sua casa, é porque você construiu a sua casa em cima de onde a serpente morava. Basicamente isso, não é mesmo? Porque as serpentes não saem da mata até as cidades, senão elas vão ser atropeladas. Então, muito bem. O gênero Micrurus, representado pela coral verdadeira ou buicorá, elas são extremamente letais por conta da peculiaridade do seu veneno. Ela é bem interessante porque o veneno dela, ele tem uma ação basicamente neurotóxica. Ele não vai causar edema, ele não vai causar dor, ele não vai causar alteração da coagulabilidade. O indivíduo, se não for atendido adequadamente, ele vai morrer que nem um passarinho. Ninguém nem nota. A principal característica do veneno da coral é ter um baixo peso molecular. E ele vai ter duas ações, vai ter ação pós-sináptica e pré-sináptica. Na ação pós-sináptica, ele vai competir com a acetilcolina pelos receptores colinérgicos na junção neuromuscular. Ou seja, ele vai ter uma ação basicamente curarizante. Né? E na ação pré-sináptica, ele vai atuar na junção neuromuscular, bloqueando a liberação da acetilcolina pelos impulsos nervosos, impedindo a deflagração do potencial de ação. Então, na pós-sináptica, ela se liga aos receptores e na pré-sináptica, ela impede a liberação da acetilcolina. Ou seja, a pessoa vai morrer paralisada. Então, dentro do componente do tratamento para acidente por coral, a gente vai utilizar a neostigmina, que é uma substância anticolinesterásica. Aqui, nessa belíssima foto, a gente percebe uma coral verdadeira, que é esse aqui, atacando justamente uma coral falsa. Perceba que você não tem um padrão certo da distribuição dos anéis, não é? E a coral falsa, ela tem essa barriguinha branca, os anéis são incompletos, diferente da coral verdadeira. Um detalhe bastante interessante que vem acontecendo entre as espécies de cobra, como por exemplo corais falsas verdadeiras, é que o habitat delas está cada vez menor. Então, as cobras corais falsas estão convivendo cada vez mais perto das corais verdadeiras. E está acontecendo algo interessante. Elas estão cruzando entre si, né? Então, gerando corais falsas com alguma quantidade de veneno, né? Então, isso não vai dar certo. Como é o tratamento da mordida com a coral? A principal efeito do acidente pela coral, do veneno da coral, é a paralisia respiratória pela paralisia do diafragma. Então, e isso é o que vai levar de forma imediata à morte, né? Então, o paciente, obviamente, ele não vai ter taquipneia. Ele vai simplesmente parando de respirar. É uma grande paz de espírito. Ele apenas... Porque ele não tem força. Ele apenas vai diminuindo a frequência respiratória. Ou seja, a gente não espera que o paciente vítima de uma picada por cobra coral apresente taquipneia. Óbvio que ele não vai conseguir apresentar. Você não tem estímulo muscular para isso, né? Então, a principal coisa que a gente precisa combater é a parada respiratória.
e a gente precisa fazer um anticolinesterásico, né? O colinesterásico de escolha é o neostigmina. E, lembrando, para evitar os efeitos colaterais da neostigmina, antes de fazer a neostigmina, a gente vai fazer a atropina. Então, basicamente, a gente vai fazer uma ampola de atropina e, na sequência, fazer uma ampola da neostigmina. E isso vai sendo feito enquanto uma pessoa da equipe está administrando a atropina e neostigmina, enquanto isso, outra pessoa da equipe está realizando o preparo para o soro. Lembra, o soro é heterólogo. A gente não pode simplesmente infundir o soro, porque senão o indivíduo vai ter uma anafilaxia. Só que esse paciente está entrando em parada respiratória. Então, vai ser aplicada a atropina, neostigmina, enquanto está sendo administrado o preparo do soro, que é o mesmo. Hidratação, corticoide e antihistamínico. E acidentes com coral são sempre acidentes graves. Então, a gente sempre vai fazer 10 ampolas do soro antielapídico. No caso, é elapídico porque é a família Elapide. Alguns soros vêm com a identificação de soro antielapídico e alguns soros vêm identificados como micruros. É importante saber porque todos eles são para a coral. Elapide é a família, micruros é o gênero. E, de maneira geral, quando é feita a atropina e a neostigmina, o paciente retoma a respiração de forma praticamente imediata. E isso é justamente o tempo que o soro antielapídico ele começa a ser infundido e o paciente, e neutralizando o veneno, o paciente vai voltar a assumir sua respiração normal. Caso o paciente não responda, a gente vai precisar solicitar vaga em UTI. Lembrando, enquanto a vaga está sendo solicitada, precisa ser feita essas medicações, certo? Elas podem ser repetidas numa urgência por até 3 vezes, né? Basicamente, o efeito vai ser pouco menos de meia hora. Então, é tempo suficiente para preparar o soro, infundir o preparo e iniciar a administração do soro antielapídico. Obviamente, se o paciente demorar a responder, ele precisa ser levado para a UTI. Um detalhe muito importante em relação aos acidentes por serpente é em relação à rapidez no atendimento. Então, assim, tem que lembrar que acidentes ofídicos, eles são urgências médicas. Outra coisa muito importante a se considerar é que os soros antiofídicos, eles são bastante caros e difíceis de conseguir. Então, a gente precisa, não dá para a gente fazer dose máxima para todo mundo, porque vai faltar soro. E também o risco de anafilaxia, ele é maior quanto maior a dose. Então, é importante a gente ter agora também, se a gente fizer uma dose inadequada, o paciente também vai ter os efeitos do veneno, independente de ter feito o soro, se a gente fizer a dose inadequada. Ou seja, o paciente precisa ser bem avaliado para que a dose do soro a ser realizada seja a correta, né? Então, é importante avaliar bem o paciente e lembrar, é uma urgência médica. A gente vai falar agora sobre 2 gêneros que não são peçonhentos, mas são causadores constantes de acidentes com humanos, principalmente pelo fato do humano invadir o espaço dessas serpentes e por não usar proteção adequada, equipamento de proteção individual adequado, quando vai entrar no roçado, na plantação, né? Que é essa aqui, a Phyllodes, também conhecida como cobra-cipó ou cobra verde, e a Clélia, que é a mussurana ou cobra preta. Elas são não peçonhentas. Olha como elas são bonitinhas. Essa aqui é a cobra preta, né? Comendo uma salamandra, que também é outra serpente não peçonhenta, que causa muitos acidentes. Os principais riscos dessas serpentes não peçonhentas é infecção localizada e
por consequência da infecção, ao edema, que pode levar a uma síndrome compartimental. Então, é muito comum esses acidentes, essas serpentes não peçonhentas, levarem à infecção local após a mordida. Por isso que, nesses casos, a gente sempre vai fazer antibiótico para essas serpentes, não para as serpentes, mas para as vítimas das serpentes não peçonhentas. Se bem que, às vezes, as serpentes é que são vítimas dos humanos. Mas tudo bem, a gente vai prescrever antibiótico para os humanos que foram picados por essas serpentes, que provavelmente estavam apenas tentando se defender. E o antibiótico vai ser de acordo com as espécies bacterianas que tem na boca da serpente, né? Basicamente, para ser administrado por via oral em casa, amoxicilina com clavulato é uma boa opção. Pode ser feita também a clindamicina, mas a clindamicina tem muito efeito gastrointestinal. E às vezes a amoxicilina com clavulato é mais fácil de ser tolerada pelo indivíduo. Outro detalhe muito importante, que é válido para todos os acidentes com serpente, é a profilaxia antitetânica, né? É fundamental que seja feito para os pacientes, seguindo as mesmas regras. Lembrando, acidentes com serpente, em relação ao risco de tétano, são sempre de alto risco para tétano. Então, como é que vai ser a profilaxia? Se aquele indivíduo tem vacinação completa há menos de 5 anos, não precisa ser feito nada. Se ele tem vacinação completa entre 5 e 10 anos, a gente faz apenas o reforço. Se ele tem vacinação incompleta, ou se a vacinação faz mais de 10 anos, ou se ele não tem como comprovar a vacinação, a gente vai fazer a profilaxia total para tétano, que é fazer a imunoglobulina, que é o tetanogama, e já vai encaminhar para fazer o esquema vacinal completo. Por que tetanogama e não o SAT, que é o soro antitetânico? Percebam que esses pacientes que forem vítimas de animais peçonhentos, eles vão fazer soro heterólogo, né? Então, se você fizer o soro antiofídico, que é heterólogo, com soro antitetânico, que também é heterólogo, o risco de anafilaxia é muito alto. Então, para esses pacientes que são vítimas de acidente ofídico, que vão fazer o soro heterólogo antiofídico, eles precisam fazer o tetanogama, que é a imunoglobulina humana, e que não vai oferecer risco de anafilaxia, certo? Então, a dose é uma ampola intramuscular da tetanogama. Lembrando, para aqueles pacientes que têm alteração da coagulação, o tetanogama só vai poder ser administrado após a normalização do coagulograma. Então, você tem que solicitar coagulograma diário e, quando normalizar o coagulograma, é que a gente vai administrar o tetanogama. O que é importante, o paciente não pode ir embora sem ter sido feita essa profilaxia, porque senão ele vai ter tétano. Em relação às reações ao soro antiofídico, o que fazer, né? Em relação à soroterapia, as reações precoces para o soro, elas vão acontecer até 2 horas após a administração. Então, basicamente, o que a gente precisa fazer é adrenalina. Pode ser EV, pode ser traqueal, caso tenha edema de glote, ou caso o paciente esteja entubado. Além disso, vai fazer nova dose de hidrocortisona, agora uma dose bem generosa, 2 gramas. Vai fazer prometazina. Lembrando, se o paciente tiver sido vítima de jararaca, ele não vai poder fazer essa prometazina intramuscular. E expansão volêmica. E o que é que acontece se o paciente for vítima de acidente ofídico e fizer uma anafilaxia e não tiver corrido o soro? Fica sem o soro, a gente precisa mandar ele para a UTI, fazer altas doses de corticoide e fazer o soro antiveneno, porque senão ele vai morrer de envenenamento. Então, nessa situação, o soro vai ser administrado em UTI, porque você precisa fazer o antídoto, senão ele vai morrer por conta do veneno. Em relação às reações tardias, pode ocorrer de 5 a 24 dias após a administração do soro heterólogo, não é? Pode cursar com febre, geralmente febre baixa,
com artralgia também de leve a moderada, linfonodomegalia, urticária e proteinúria. O tratamento é a prednisona, na dose de 1 mg por quilo, durante 5 dias. E é isso, pessoal. Estudem bastante. Espero que vocês tenham gostado da aula.